É, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, já vou começar o vídeo primeiro pedindo desculpas se tiver algum ruído aqui, porque eu tô gravando bem perto da janela pra pegar uma luz legal pra vocês, então pode acontecer algum ruído, algum sonzinho aqui de fora. Não se preocupem, vou tentar falar com um tom mais alto, caso aconteça aqui, pra vocês conseguirem me entender bem, beleza? Vamos lá, esse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre a Era Vargas. Eu vou fazer um vídeo, vou tentar fazer um vídeo mais dirigido para não ficarem vídeos muito longos. O que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte: eu vou levantar os pontos que são mais importantes e que provavelmente se tornam questões no Enem. Não vou fazer aquela explicação cronológica inteira do período, de como Vargas chegou no poder, até o fim do seu poder, mas eu vou estar relacionando o período da Era Vargas de 1930 até 1945 com o que estava acontecendo no mundo e com as características que são mais marcantes desse período da Era Vargas. Beleza? Outra coisa, lá mais pro final, tem algumas charges que eu vou colocar aqui para vocês, porque esse é um período bem rico em charges e porque geralmente no Enem, quando são questões políticas, caem críticas e vocês vão ter que dar uma analisada. Então, às vezes, algumas charges elas acabam sendo desconhecidas de vocês ou vocês não entendem o contexto, né? O que elas estão se referindo. Então, vou colocar algumas charges lá no final e fazer comentários sobre questões pro Enem, né? Como é que pode cair pro Enem. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai começar já falando aqui de uma coisa que vocês precisam entender. Prestem atenção, no Enem, quando falar sobre governo Vargas, preste atenção se está falando sobre a Era Vargas ou sobre o segundo governo de Getúlio Vargas. São dois momentos diferentes e foram dois governos que tiveram características muito diferentes. A Era Vargas, ela vai de 1930 até 1945. Né? E principalmente ali depois de 37, ela se torna uma ditadura. A gente vai falar um pouquinho aqui melhor sobre essa. O segundo governo Vargas, ele vai de 51 a 54, é o governo que culmina com o suicídio de Getúlio Vargas. E aí nós temos outras características que também algumas são bem interessantes de a gente levantar. Vamos falar então primeiro sobre a Era Vargas. Com a Era Vargas, o Getúlio está trazendo para o Brasil um tipo de governo que pela primeira vez vai ser implantado aqui. Eu estou falando do populismo. E essa expressão ela pode aparecer aí associada a outros governos. Então, primeiro vamos entender o que é populismo. Um governo populista é um governo que ele vai estar sempre focado, voltado a trabalhar pensando nas grandes massas. Ou seja, fazer políticas de governo que estejam voltadas a solucionar os problemas que estão atingindo as camadas mais pobres da população, certo? Por que era tão interessante para o governo Getúlio Vargas ali em 1930 ele fazer isso? Getúlio Vargas chega no poder em 1930 com um golpe de Estado, ou seja, não é legítimo ele estar no poder. Ele não foi eleito pelo povo para estar no poder. E isso reflete em algumas questões, em alguns conflitos, né? São Paulo mesmo, a população paulista não aceita Getúlio Vargas como presidente e isso começa a repercutir em outras regiões do país. Então existia um movimento social anti-Getúlio Vargas, contra Getúlio Vargas. Então como é que eu vou abrandar o coração dessas pessoas? Fazendo aquilo que nenhum presidente na história do país nunca tinha feito. Daí então já partimos para a Constituição de 1934. Essa é a primeira Constituição que vai ser formulada na verdade, dentro do governo Vargas. E dentre várias outras coisas, essa Constituição ela levanta uma bandeira das classes da sociedade brasileira que já vinham mais assim, esgotadas dos governos anteriores. Já existia um atrito muito grande entre os governos, né, o presidente mesmo, a figura do presidente e essas camadas da sociedade. Eu estou falando principalmente aqui de negros, trabalhadores e as mulheres, né? Sobre como a Constituição tratava os afrodescendentes. Antes dessa Constituição de Getúlio Vargas, a Constituição que valia é uma Constituição que foi formulada, né, foi desenvolvida lá no início desse período que é chamado da República do Café com Leite, o Brasil das oligarquias.
E nessa Constituição não previa nada sobre afrodescendentes, sobre como eles seriam inseridos no mercado de trabalho, sobre dar direitos para a educação, sobre dar direitos na sociedade de alguma forma, sobre a sociedade brasileira. Ela era muito preconceituosa, né, no sentido violento mesmo, então não existia nenhuma lei que protegesse os afrodescendentes, e tudo isso começa a ser revisado nessa nova Constituição de 1934. Getúlio Vargas, nessa Constituição, lança o sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? O direito do voto para todos, ou seja, qualquer cidadão brasileiro maior de idade tinha direito de voto. E isso está levando o voto a 3 grupos que não tinham direito de voto antes: mulheres, afrodescendentes e analfabetos. Né? Ou seja, o direito de escolher quem seriam seus representantes agora, né, por lei, estava nas mãos das grandes massas do país. Sobre os trabalhadores, o que muda aqui sobre os trabalhadores no Brasil de 1934? A CLT é criada, Carteira de Trabalho. Com a criação da CLT, a gente tem uma sequência de outras leis que vão ser criadas para assegurar os direitos dos trabalhadores. Carga horária mínima de trabalho, carga horária máxima, desculpa, de trabalho, estabelecer uma carga horária semanal, direito a descanso, férias remuneradas, salário mínimo, porque não existia um salário mínimo e a maioria das empresas pagavam salários assim irrisórios, assim, coisas que não dava para vocês acreditarem. Ou faziam, para pagar um salário mais decente, faziam os trabalhadores trabalhar assim, de uma forma exorbitante. Então, Getúlio Vargas vai e estabelece tudo isso. Ou seja, os trabalhadores, uma classe aí que vinha sofrendo muito aqui no Brasil, começam a ter muitos direitos agora assegurados por causa do novo presidente. As mulheres, além do direito ao voto, além de estar estabelecido para as mulheres agora os direitos trabalhistas também, além da mulher ganhar o poder de, em caso de gestação, poder se afastar do trabalho, né, o afastamento maternidade, né, que a gente tem aí assegurado por lei até hoje. Tudo isso são melhorias, né, mais espaços que vão se criando para as mulheres dentro do cenário social do Brasil, tanto como trabalhadora, quanto com o direito de poder, de fato, votar. Além disso, agora na Constituição brasileira previa, na questão da educação pública, como seriam inseridas mulheres e afrodescendentes também na educação pública, porque, acreditem, nem isso, nem falando sobre educação, esses dois grupos eram indicados ali, eles não apareciam. E é importante vocês lembrarem, essa é uma grande marca dessa Constituição de 34. Mulheres e afrodescendentes sequer eram citados na Constituição brasileira antes disso. Mas não se enganem e não achem aí que por conta de todos esses pontos positivos que eu apontei aqui sobre o governo Vargas, significa que foi um governo maravilhoso. Afinal de contas, né, acabou se tornando aí uma ditadura. O que tem agora de pontos? Vamos considerar aí pontos negativos do governo Getúlio Vargas. Primeiro de tudo, Getúlio Vargas, para se assegurar no poder, ele vai fazer esse afago aqui em alguns grupos sociais, porém ele não era querido também por outros grupos políticos. Então, determinadas ações do governo Vargas, elas iam muito de encontro, né, elas caminhavam junto com movimentos autoritários que existiam lá na Europa e que começaram a refletir depois, mais para o final da década de 30, no início da década de 40, aqui na América do Sul também. Vamos entender primeiro a partir dos movimentos autoritários da Europa. O governo de Getúlio Vargas, ele era muito pautado, ele se espelhou muito em várias características de 2 movimentos que são bem conhecidos de vocês. O fascismo, que começou lá na Itália, e o nazismo, que começou na Alemanha. Inclusive, alguns departamentos da polícia e alguns departamentos, ou o principal departamento de marketing do governo Getúlio Vargas era inspirado nos departamentos de polícia e de marketing do governo nazista de Adolf Hitler. Enquanto eu estou aqui falando com vocês agora, eu vou fazer uma comparação aqui. Eu vou colocar uma campanha de marketing do Hitler e uma campanha de marketing do Getúlio Vargas, para que vocês possam comparar as 2 campanhas e ver com os próprios olhos de vocês como eram parecidas.
Não somente essa questão, mas assim, como a polícia ia abordar determinados temas. É nessa época do governo Vargas que os movimentos de socialismo e comunismo, eles estão sendo combatidos muito fortemente lá na Europa. Então esse discurso do comunismo, esse discurso do socialismo, quando eles chegam aqui no Brasil, eles chegam por um viés negativo. A grande maioria das pessoas que vão falar sobre comunismo e que vão falar sobre o socialismo vão pintar, criar, definir aí uma imagem extremamente negativa sobre esses dois movimentos aqui para o Brasil. Vão falar sobre como esses movimentos eles geram movimentos violentos na sociedade, vão criar o chamado monstro comunista aqui no Brasil. Isso através de várias coisas. O departamento de marketing de Getúlio Vargas vai trabalhar para isso. A polícia, né, os departamentos de polícia do governo Vargas vai trabalhar combatendo pessoas que defendem o ponto de vista político socialista ou comunista aqui no Brasil. E cria-se para a população brasileira um medo do que é comunismo. Sim, as pessoas tinham medo do que era comunismo. Eles falavam sobre como os comunistas queriam dominar as sociedades e que isso seria violento e que eles queriam tomar todo o dinheiro que essa população tinha e que as pessoas iam ficar à míngua jogadas aí na sociedade. Basicamente ele cria esse medo numa população que recentemente veio começar a ser bem tratada do: olha gente, eu tô aqui, né, sou o seu presidente e se o comunismo chegar aqui no Brasil e vocês permitirem que ele se instaure, vão me tirar. Eu, que sou assim, um pai para vocês, que cuido de vocês, vou ser retirado do poder e vai começar uma violência generalizada. Não que o governo Vargas não tenha sido violento também. Ele vai começar com uma série de repressões, né? Eu falei aqui de alguns reflexos do nazismo no governo Vargas, vamos falar de alguns do fascismo, né? Assim como lá na Itália, Benito Mussolini começou a perseguir os grupos políticos rivais, né, as oposições do governo dele, Getúlio Vargas vai fazer a mesma coisa aqui. Em 37, uma nova Constituição fica pronta. E essa Constituição, ela estava estabelecendo como seria a próxima eleição. Porque, vamos lembrar aqui, Getúlio Vargas chegou no poder com um golpe. Então ele estava prometendo agora ali organizar o Brasil para que um presidente chegasse no poder agora eleito pelo povo. Mas em 37 ele vai lá e dá um golpe na própria Constituição agora, porque ele estabelece defendendo a ideia de que é para manter a ordem no Brasil, por causa dessa intentona comunista, essa tentativa de grupos comunistas invadirem o Brasil. Inclusive, tem um episódio específico aí, né, onde é criada uma fake news sobre um plano comunista para o Brasil ser invadido. E isso depois ficou claro, né, que foram os grupos de apoio ao Getúlio Vargas, se não o próprio Getúlio Vargas, que estava envolvido ali em criar essa fake news, em criar esse medo nas pessoas, para que as pessoas aceitassem o golpe e o início da ditadura Vargas. Vale lembrar também agora, né, que eu falei em ditadura aqui no Brasil, que lá no início do governo Vargas, de 30 até 37, o início do ano de 37, esse governo não é uma ditadura, é um governo constitucionalista, é um governo que está criando uma Constituição. Em 37, sim, a partir de 37 e até 45, aí sim temos uma ditadura no Brasil, com partidos políticos dissolvidos, era proibido existir partidos políticos no Brasil, pessoas da oposição sendo presas, pessoas sendo deportadas do Brasil, né, políticos de outros países que estavam no Brasil por algum motivo, sendo deportados do Brasil. E todas essas ações, as pessoas não tendo direito, inclusive é bom lembrar isso também, é uma característica de ditadura, as pessoas não tendo direito de se levantar e falar, dar as suas opiniões contra o governo de Getúlio Vargas, as pessoas não tinham esse direito, a imprensa não tinha liberdade, houve perseguição à imprensa, né? Os artistas não tinham liberdade de falar aquilo que eles queriam. E por outro lado, outros artistas começaram a ser bancados, financiados pelo governo para que criasse, né, um movimento cultural, músicas, artes plásticas, que exaltassem a identidade do Brasil e o governo de Getúlio Vargas. E tudo isso, todo esse marketing, ele é todo pautado nesses governos autoritários que aconteciam lá na Europa, como eu já falei aqui, o nazismo e o fascismo. O que é importante a gente falar? Início da década de 40, uma chuva de governos autoritários vai
cair aqui em cima da América do Sul. Então, Chile, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, todos esses países vão passar por governos ditatoriais. O Brasil também estava passando por um governo autoritário na mesma época, o governo Vargas. Em outros países eclodiram algumas guerras civis. No Brasil houveram conflitos, mas não chega a ser tão pesado quanto no restante da América do Sul. Mas aí vem a Segunda Guerra Mundial. E aí, com um governo que está ali todo associado, né, baseado, espelhado no governo nazista e no governo fascista da Itália, será que o Brasil, quando entra na Segunda Guerra, ele vai entrar do lado da Alemanha ou ele vai entrar do lado dos Estados Unidos? O Brasil é obrigado a entrar de um lado, de um bloco, que ele não compactua muito com as ideias, mas que financeiramente é mais interessante para o Brasil. É por isso que o Brasil entra na Segunda Guerra. Na verdade, o Brasil não teria intenção nenhuma de entrar na Segunda Guerra, né? Porque se fosse para entrar, se houvesse uma possibilidade do Brasil entrar por livre e espontânea vontade, muito provavelmente a gente pode arriscar e achar que ele entraria do lado da Alemanha e da Itália, né? Afinal de contas, o governo desses países espelhava o governo do Brasil naquela época. Mas aí o Brasil entra contra esses países na Segunda Guerra, apoiando o exército americano. Obviamente, por uma questão de convenção. Vamos aqui então agora dar uma analisada nas charges que eu prometi para vocês. Essa primeira charge aqui está trazendo 3 momentos diferentes do governo Vargas. A primeira imagem, 31, quando ele traz um discurso populista, um discurso com características de esquerda para ganhar o povo. Na segunda imagem, vocês percebam até que a roupa dele muda. É quando ele traz um discurso mais voltado aí para as elites do país. E na terceira imagem, ele já aparece aí com uma imagem que conversa muito com os governos europeus, os governos que a gente falou aqui, fascismo e nazismo. Essa segunda charge está fazendo uma alusão ali aos anos de 1930 a 37, comparando como a reação de Getúlio Vargas, né, a expressão de Getúlio Vargas, foi se agravando conforme as questões sociais no Brasil também foram se agravando. E aí a gente sabe, né, já falamos na aula de hoje, em 37 essa cara mais zangada já dá a entender o novo perfil de Getúlio Vargas, o ditador. Essa última charge ela é muito importante porque ela fala da característica de Getúlio Vargas ter calado as pessoas. A Voz do Brasil aparece aí como uma crítica. Existia o programa Voz do Brasil nas rádios, mas na verdade os programas de rádios não podiam falar o que de fato acontecia no país. Percebam que todos os artistas atrás de Getúlio Vargas estão amordaçados, ou seja, ele controlava aquilo que poderia ser dito ou não.